A 8.000 metros de altitude, um brasileiro encara a morte. O oxigênio está acabando. O frio paralisa seu corpo. E cada segundo pode ser o último. Como ele conseguiu escapar da morte? Contra todas as chances, mesmo assim ele consegue escapar. Mas o que realmente aconteceu naquele dia? Essa é a história inacreditável do brasileiro que enganou a morte na montanha mais perigosa do mundo. Subir o Everest já é um feito para poucos, mas para um brasileiro, vindo de um país tropical, o desafio era ainda maior. O sonho de conquistar o topo do mundo exigia preparação extrema, coragem e resistência sobre-humana. No dia da expedição, cada detalhe era crucial. A rota foi escolhida, os equipamentos conferidos. Mas, como em toda a escalada ao Everest, uma única escolha errada poderia custar a vida. A caminhada começou bem. O brasileiro avançava pelos primeiros acampamentos, acostumando o corpo à altitude. Mas o Everest esconde armadilhas. Cada metro conquistado significava menos oxigênio, menos calor e mais perigo. Acima dos 8.000 metros, a zona da morte, um lugar onde o corpo humano começa a morrer lentamente. O brasileiro sentiu os efeitos cruéis da falta de oxigênio. O coração acelerado, os músculos sem força, a mente lutando contra alucinações. Cada passo exigia um esforço inimaginável. O frio cortava sua pele como lâminas. As montanhas ao redor eram túmulos de alpinistas que nunca voltaram. E ele sabia. Qualquer erro poderia torná-lo parte dessa estatística. Foi então que aconteceu. Um simples tropeço, um pequeno deslize, e o abismo se abriu à sua frente. O corpo despencou alguns metros. O choque foi brutal. O brasileiro ficou atordoado, sem saber se conseguiria continuar. Mas desistir não era uma opção. A dor era intensa. O frio se intensificava. Cada segundo parado significava perder mais calor, mais força. Ele precisava reagir, ou se tornaria apenas mais um corpo perdido no Everest. E então, no meio do nada, ele viu algo assustador. Um corpo na neve. Um alpinista que havia se rendido ao Everest. Ou era isso que parecia? De repente, um pequeno movimento. O homem ainda estava vivo. Mas como alguém poderia sobreviver naquela situação? Encontrar alguém vivo na zona da morte era um milagre, mas também um problema. Ele estava fraco, com os membros congelados e sem chances de andar sozinho. Resgatar alguém naquela altitude significava um risco enorme, mais peso, mais tempo e mais oxigênio gasto. O brasileiro sabia que, se tentasse ajudar, poderia ser a sua própria sentença de morte, mas deixá-lo para trás. Isso era algo que ele não conseguia aceitar. Ele tentou puxá-lo, mas cada passo parecia uma eternidade. O frio queimava sua pele, o oxigênio se esgotava rápido e as forças diminuíam. Ele precisava seguir. Mas até onde seu corpo aguentaria? A cada minuto perdido, a chance de sobrevivência diminuía. O sol começava a se esconder atrás das montanhas e as temperaturas despencavam. Era agora ou nunca. O frio começou a vencer. O corpo não obedecia mais. Ele caiu de joelhos na neve, sentindo que seu destino estava selado. A visão embaçou. A respiração ficou rasa. Era o fim. A exaustão o dominava. O homem que tentava salvar mal se movia, e a tempestade se intensificava. Cada segundo era um passo mais perto da morte. Mas então, um som distante fez seu coração acelerar. No meio da tempestade, vultos surgiram no horizonte. Um grupo de alpinistas descia, lutando contra o vento e a neve. Eles ainda tinham forças para um último ato heróico, resgatar aqueles que a montanha tentava levar. O grupo agiu rápido. Compartilharam oxigênio, aqueceram os corpos congelados e, com esforço, começaram a descida. Cada passo era uma luta contra a morte, mas agora havia uma esperança. A jornada para sair da zona da morte não seria fácil, mas agora ele não estava mais sozinho. O Everest tentava levá-los, mas dessa vez eles iriam vencer.
Cada metro de descida parecia eterno. O brasileiro, exausto, sentia o corpo falhar a cada passo. O frio queimava sua pele e a altitude ainda cobrava seu preço. O grupo se revezava para ajudá-lo, mas o medo era real. Muitos alpinistas morrem na descida, quando as forças já não existem mais. A tempestade que se formava tornava tudo pior. A visibilidade diminuía e o vento empurrava os corpos como se fossem folhas. Cada segundo era um desafio contra a própria morte. A única saída era seguir. Não havia helicópteros ali, não havia resgates milagrosos. A sobrevivência dependia apenas de um único fator: continuar andando. O único pensamento que passava na sua cabeça era de não desistir e continuar firme para o próximo passo. Horas depois, quando o céu começou a clarear, eles finalmente estavam abaixo da zona da morte. O pior tinha passado. A cada metro, o ar ficava mais denso e a sensação de sufocamento diminuía. A vida voltava ao corpo do brasileiro. Ele havia sobrevivido ao Everest, mas a montanha deixou sua marca. O brasileiro foi levado para atendimento médico assim que chegou ao acampamento base. Seu corpo estava ferido, seus músculos exaustos, e a mente carregava lembranças que nunca mais seriam esquecidas. O Everest não perdoa, mas naquele dia ele permitiu que um guerreiro voltasse para casa. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de dar um gostei no vídeo e se inscrever no canal, para não pararmos de postar vídeo. Após ter sido resgatado por um outro grupo de alpinistas, Fábio passou a entender o verdadeiro impacto do que havia acontecido. O Everest, além de ser um local de sonhos para muitos, era também um lugar onde os mais corajosos se deparavam com sua vulnerabilidade. Ele começou a processar o que tinha acontecido com ele, enquanto sentia o peso de ter escapado da morte por pouco. Ele sabia que sua jornada estava longe de terminar, mas a cada passo que dava em direção à base, o cansaço e a sensação de alívio tomavam conta de seu corpo. Quando Fábio finalmente chegou ao campo base, ele foi cercado por sua equipe e outros alpinistas que estavam aliviados em vê-lo. Porém, o impacto da experiência no Everest não desapareceu com a chegada ao terreno seguro. Fábio passou dias se recuperando, mas o peso emocional da tragédia ainda o acompanhava. Ele havia perdido muitos amigos e companheiros de expedição ao longo da escalada, e agora, com vida, se via lutando para encontrar um equilíbrio entre o trauma e o alívio. A dor de saber que muitos outros não tinham a mesma sorte o consumia, mas ele sabia que sua missão não terminava ali. Meses após retornar ao Brasil, Fábio de Oliveira compartilhou sua história com o mundo. Ele se tornou um exemplo de resistência, coragem e sobrevivência, mas também usou sua experiência para alertar sobre os perigos do Everest. Em várias entrevistas, ele enfatizou a importância de se preparar mentalmente para o que pode acontecer em uma expedição extrema. Fábio também alertou sobre a ideia de mito da conquista que muitos alpinistas carregam, sempre em busca da glória, sem pensar nas consequências da ascensão. Ele passou a ser um defensor da conscientização sobre segurança nas montanhas e da necessidade de mais preparo para encarar os desafios do Everest de forma responsável. Fábio de Oliveira, agora considerado um dos grandes nomes do alpinismo brasileiro, não é lembrado apenas por sua incrível sobrevivência no Everest, sua história de superação e seu legado em prol da segurança no montanhismo continuam a inspirar futuras gerações de alpinistas. Ele é um exemplo de que, às vezes, a verdadeira conquista não é chegar ao topo da montanha, mas aprender com os erros, se salvar e ajudar os outros a fazer o mesmo. Sua jornada no Everest pode ter sido marcada por tragédia, mas seu espírito indomável continua a brilhar como uma verdadeira lição de vida e coragem.